Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade número 1 de cálculo diferencial integral do módulo 54 de 2024. Do que essa questão aqui ela trata? Ela trata de derivadas, derivada primeira, segunda, pontos de inflexão, pontos críticos e máximos locais e absolutos, certo? Então vamos ler aqui o nosso enunciado para a gente se familiarizar melhor, ó. Atualmente, os problemas de máximos e mínimos aparecem em diferentes contextos, em geral associados à análise do comportamento do gráfico de uma função e a problemas de otimização, em que se busca maximizar ou minimizar uma função em determinado domínio. A compreensão dos conceitos envolvidos na solução destes problemas é imprescindível aos estudantes de diferentes áreas de conhecimento, especialmente das ciências naturais, exatas e tecnológicas, entre outros, em que as disciplinas de cálculo diferencial e integral estão presentes. Além disso, a compreensão das ideias que contribuíram para a evolução de conceitos-chave do cálculo é essencial na formação acadêmica de várias áreas de estudo. Então, com relação aos pontos de mínimos e ou máximos de uma função, observe o gráfico a seguir aqui, né? E aí a gente tem o gráfico aqui da nossa função, com alguns pontos de máximo e mínimo, local e absoluto aqui indicados, né? E ele pede pra gente o que, ó? Observe o gráfico, em quais pontos a derivada primeira é igual a zero, em quais pontos a derivada segunda é igual a zero, em quais pontos destacados do gráfico a derivada segunda é maior que zero, em quais ela é menor que zero, e em quais intervalos ocorrem pontos de inflexão. E também o que significam esses pontos de mínimo absoluto e máximo absoluto, certo? Então ele quer que a gente responda todas essas questões justificando elas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma revisão de alguns conceitos para a gente poder resolver essa questão aqui da atividade, né? Então, vamos lá. O que seria a derivada de uma função? A derivada de uma função é a taxa de variação instantânea da função em um ponto específico. Graficamente, ela pode ser interpretada como coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto, ou seja, a derivada é igual à inclinação da reta tangente à função em um dado ponto. A gente tem aqui um exemplo de duas retas tangentes que cortam, então, portanto, a função em um único ponto. Então, a derivada dessa função nesse ponto seria a inclinação dessa reta, certo? E nesse outro aqui também a inclinação dessa outra reta aqui, certo? Isso seria, então, a derivada de uma função. São pontos críticos de uma função, né? São os pontos onde a primeira derivada da função é igual a zero e a primeira derivada é igual a zero, ou seja, é onde a inclinação da reta tangente é nula, ou seja, a reta tangente é definida como uma reta horizontal. A gente tem um exemplo aqui, ó. Nessa curva em laranja aqui, a gente tem dois pontos críticos, né? Esse ponto 2 e esse ponto menos 2 aqui em y, né? Que indicam aqui, ó, que a derivada primeira da função, ela é nula nesse ponto, né? É uma reta horizontal, certo? E agora a gente vai para outro conceito, que é o ponto de inflexão. E são pontos de inflexão, são pontos em que a derivada segunda é nula, né? Lá era a derivada primeira, no pontos críticos, aqui é a derivada segunda. Isso graficamente significa que a gente vai ter uma mudança na concavidade da curva, certo? Ó, essa curva aqui em laranja também, ó, a gente tem uma mudança na concavidade aqui no ponto 2 em y e menos 2 em y aqui também, né? Então, esse ponto 2 e menos 2 seriam pontos de inflexão dessa curva aqui, né, dessa função, certo? E onde, então, portanto, a derivada segunda é igual a zero, certo? Então, dados todos esses conceitos que a gente viu aqui agora, a gente pode começar a resolver essa questão, né? Na letra A lá, ele quer saber onde a derivada, em quais pontos a derivada primeira dessa função é igual a zero, ou seja, onde a gente tem uma reta tangente na horizontal, certo? Então a gente olhando aqui a nossa função do gráfico, né? A gente tem aqui que tem uma reta horizontal no ponto C e no ponto D. Então aqui a inclinação dessa reta é igual a zero. E estes pontos, portanto, são pontos críticos dessa função, certo? Então a letra A aqui está respondida a partir disso. A letra B, ele quer saber para a gente onde estão os pontos
de inflexão, onde a gente tem a derivada segunda igual a zero, onde há uma mudança na concavidade da curva. Observando aqui a nossa função, a gente tem uma mudança na concavidade aqui no ponto C, no ponto D e em um terceiro ponto aí, que eu vou deixar aí para vocês pensarem e responderem, certo? Então essa letra B, a partir desses conceitos, ela também está resolvida para vocês. E a letra C e D, certo? Que são onde a derivada segunda é maior que zero e menor que zero, e em quais intervalos ocorrem pontos de inflexão e o que significa esses pontos de mínimo absoluto e máximo absoluto. Com esses conceitos que eu dei para vocês aqui, essa revisãozinha, vocês conseguem resolver. Caso vocês não consigam, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita tem um QR Code que leva direto para o nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que, se quiserem, vocês podem deixar nos comentários qualquer dúvida. E eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais nós vamos trazer aqui para ajudar vocês, né? Agradeço a atenção e até a próxima.